8 hábitos para fazer toda manhã para uma vida mais organizada. Existe um momento muito pequeno no seu dia que quase ninguém percebe, mas que pode definir completamente como as próximas horas da sua vida vão acontecer. Esse momento começa exatamente quando você abre os olhos pela manhã. A maioria das pessoas acorda no piloto automático. O despertador toca, a mão vai direto para o celular, as notificações começam a aparecer, mensagens chegam, redes sociais chamam atenção e, em poucos minutos, a mente já está reagindo ao mundo antes mesmo de entender o que precisa fazer naquele dia. O problema é que quando o dia começa assim, sem direção, ele continua assim. A mente entra em modo reativo. Em vez de conduzir o dia, você passa o resto das horas apenas respondendo às urgências, correndo atrás de tarefas, tentando recuperar foco e tentando organizar coisas que nunca foram organizadas desde o início. E no final do dia surge aquela sensação que muita gente conhece bem. Você fez muitas coisas, mas sente que não teve controle real sobre o próprio tempo. A verdade é simples, mas poucas pessoas percebem isso com clareza. A organização da vida raramente começa no meio do dia. Ela começa nos primeiros minutos da manhã. É nesse pequeno espaço de tempo que o cérebro define o ritmo das próximas horas. Quando você começa o dia com intenção, clareza e direção, a mente entra em um estado completamente diferente. As decisões se tornam mais conscientes, as prioridades ficam mais claras, o foco aumenta. Pessoas organizadas entendem algo que muda completamente a forma como vivem. Elas não esperam o dia acontecer. Elas constroem o dia desde o começo. Neste vídeo você vai descobrir 8 hábitos simples que podem ser feitos todas as manhãs e que têm o poder de transformar sua clareza mental, sua disciplina e a forma como você organiza a sua vida. Não são mudanças radicais. Não exigem horas de esforço. São pequenas decisões que, repetidas todos os dias, começam a criar um padrão completamente diferente de funcionamento para a sua mente. Mas antes de falar sobre esses hábitos, existe um erro muito comum que sabota a organização de milhares de pessoas logo nos primeiros minutos do dia. Existe um comportamento que parece pequeno, quase automático, mas que tem o poder de desorganizar completamente o restante do seu dia. Esse comportamento acontece nos primeiros minutos depois que você acorda. A maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa. O despertador toca, a mão pega o celular e antes mesmo de levantar da cama, a mente já está mergulhada em notificações, mensagens, notícias e redes sociais. Parece algo simples. Apenas alguns minutos olhando o que aconteceu enquanto você dormia. Mas esses minutos têm um impacto muito maior do que a maioria imagina. Quando você começa o dia reagindo a estímulos externos, o seu cérebro entra imediatamente em modo de resposta. Em vez de conduzir o dia com intenção, sua mente começa a reagir ao que outras pessoas querem, ao que está acontecendo no mundo e às demandas que surgem antes mesmo de você definir suas próprias prioridades. O resultado disso é um tipo de desorganização silenciosa. Sua mente já começa sobrecarregada. Informações aleatórias ocupam espaço mental. Pequenas preocupações surgem antes mesmo do dia começar. E quando você finalmente levanta da cama, já existe uma sensação de urgência que não foi criada por você. Isso explica por que tantas pessoas sentem que o dia começou corrido, mesmo quando ainda são as primeiras horas da manhã. O cérebro humano funciona melhor quando recebe direção clara logo no início do dia. Quando você começa com estímulos desordenados, a mente passa a gastar energia organizando aquilo que deveria ter sido evitado desde o começo. É como começar a correr sem saber para onde está indo. Esse hábito também cria outro problema importante. Ele diminui sua capacidade de foco. O excesso de estímulos logo ao acordar faz o cérebro saltar de informação em informação, criando um padrão de distração que acompanha o restante do dia. Por isso, muitas pessoas sentem dificuldade para manter concentração em tarefas importantes.
Elas começaram o dia treinando a mente para se distrair. A boa notícia é que existe uma forma simples de quebrar esse ciclo. E ela começa com algo que parece pequeno, mas que tem um impacto poderoso na forma como o seu cérebro entra no dia. Antes de responder ao mundo, você precisa aprender a despertar com consciência. Depois de entender o erro que sabota a organização de tantas pessoas logo cedo, surge uma pergunta importante. Se começar o dia reagindo ao mundo desorganiza a mente, qual seria a forma correta de começar amanhã? A resposta está em algo simples, mas extremamente poderoso: despertar com consciência. A maioria das pessoas abre os olhos e imediatamente mergulha na correria mental. Pensamentos sobre tarefas, compromissos, problemas e preocupações aparecem quase instantaneamente. O cérebro entra em movimento antes mesmo que a pessoa tenha um momento para respirar e perceber o início do dia. O despertar consciente interrompe exatamente esse padrão automático. Nos primeiros minutos depois de acordar, em vez de correr para estímulos externos, a ideia é fazer uma pausa intencional. Pode parecer algo pequeno, mas esse momento cria um impacto profundo na forma como o cérebro organiza o restante do dia. Comece simplesmente respirando com calma por alguns instantes. Permita que a mente saia do estado de sono e entre gradualmente em um estado de atenção. Sinta o início do dia, em vez de entrar imediatamente em uma corrida mental. Esse pequeno gesto envia um sinal claro para o cérebro. Você está no controle do início do seu dia. Quando essa prática se torna um hábito, algo interessante começa a acontecer. A mente deixa de acordar em estado de urgência. Em vez disso, entra em um estado de direção. Esse estado é muito mais favorável para tomar decisões, definir prioridades e manter foco ao longo das horas seguintes. Outro elemento importante desse despertar consciente é definir uma intenção para o dia. Não precisa ser algo complexo. Uma frase simples já cria uma direção poderosa. Pode ser a decisão de manter foco nas tarefas mais importantes. Pode ser a intenção de agir com calma diante dos desafios. Pode ser o compromisso de conduzir o dia com mais disciplina. Quando você começa a manhã dessa forma, o cérebro recebe uma mensagem muito clara. O dia não começou por acaso. Ele começou com direção. Esse tipo de prática reprograma lentamente o funcionamento da mente. Em vez de viver reagindo ao que acontece, você passa a viver conduzindo o que precisa ser feito. E quando esse despertar consciente se fortalece, existe um hábito muito poderoso que pode ser adicionado logo depois. Um momento simples que muitas pessoas ignoram, mas que pode trazer uma clareza mental impressionante para o restante do dia. Depois de despertar com consciência, existe um hábito simples que pode transformar completamente a forma como sua mente se organiza para o restante do dia. Esse hábito é criar um pequeno ritual de clareza mental logo nas primeiras horas da manhã. A maioria das pessoas acorda e entra direto em ação. Levanta da cama, começa a resolver tarefas, responde mensagens e se envolve em atividades sem dar à mente a oportunidade de se organizar internamente. O problema é que quando a mente não tem um momento de clareza, o dia inteiro tende a ser conduzido no modo automático. O ritual de clareza mental cria exatamente o contrário. Ele é um pequeno espaço de silêncio antes da correria começar. Pode durar 5 minutos ou 10 minutos. O importante não é o tempo, mas a qualidade da atenção que você dedica a esse momento. Algumas pessoas utilizam esse espaço para meditar, outras fazem uma breve oração. Algumas preferem escrever pensamentos em um caderno ou simplesmente refletir sobre o que realmente importa naquele dia. Independentemente da forma escolhida, o objetivo é o mesmo: organizar a mente antes de organizar as tarefas. Quando você cria esse hábito, algo poderoso começa a acontecer dentro do cérebro. Pensamentos que estavam dispersos começam a ganhar ordem. Preocupações que pareciam urgentes perdem intensidade, e as prioridades começam a se tornar mais claras.
Esse processo reduz significativamente a sensação de ansiedade que muitas pessoas carregam ao longo do dia. A mente deixa de correr atrás de cada estímulo que aparece e passa a funcionar com mais estabilidade. Decisões ficam mais simples, porque você já começou o dia com um momento de reflexão. Outro benefício importante desse ritual é que ele fortalece sua consciência sobre o próprio tempo. Em vez de deixar que as demandas externas determinem completamente seu dia, você começa a lembrar quais são as coisas que realmente merecem sua atenção. Esse pequeno momento cria uma espécie de alinhamento interno. Sua mente entende que o dia não será conduzido apenas por urgências, mas por escolhas conscientes. E quando essa clareza mental aparece logo cedo, fica muito mais fácil adicionar o próximo hábito que fortalece uma manhã produtiva. Um hábito que ativa o corpo e desperta o cérebro para agir com mais energia e foco. Depois que a mente ganhou clareza, existe um hábito simples que pode transformar completamente sua energia para o restante do dia. Esse hábito é colocar o corpo em movimento. Muitas pessoas começam a manhã permanecendo em estado de lentidão. Levantam da cama, sentam, pegam o celular, tomam café e seguem para as tarefas ainda com o corpo pesado e a mente tentando acordar. O problema é que quando o corpo permanece parado, o cérebro também demora mais para entrar em um estado real de alerta. O movimento muda isso rapidamente. Quando você movimenta o corpo logo pela manhã, mesmo que seja por poucos minutos, algo poderoso acontece no cérebro. A circulação aumenta, o fluxo de oxigênio melhora e neurotransmissores responsáveis por foco, disposição e clareza mental começam a ser ativados. Isso significa que você literalmente acorda o seu cérebro. Não é necessário fazer um treino intenso para obter esse benefício. Pequenos movimentos já são suficientes para ativar esse processo. Pode ser um alongamento simples, alguns minutos de caminhada, mobilidade corporal ou até mesmo uma sequência leve de exercícios. O importante é quebrar o estado de inércia. Esse movimento envia um sinal claro para o cérebro de que o dia começou de verdade. O corpo deixa o estado de descanso e entra no estado de ação. Isso aumenta significativamente a capacidade de concentração nas primeiras horas da manhã. Outro benefício importante desse hábito é a melhora na disposição emocional. Quando o corpo se movimenta, o cérebro libera substâncias que ajudam a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Isso significa que você não começa o dia apenas mais acordado, mas também com uma mente mais equilibrada. Pessoas que mantêm esse hábito percebem que sua produtividade aumenta naturalmente. Tarefas que antes pareciam pesadas ficam mais fáceis de iniciar. O foco se mantém por mais tempo e a sensação de energia acompanha as primeiras horas do dia. Esse pequeno movimento cria uma base física para que sua mente continue funcionando com clareza. E quando o corpo já está ativo e a mente já está desperta, chega o momento de adicionar um hábito que muda completamente a forma como o restante do dia será conduzido. Um hábito simples que transforma confusão em direção. Depois que a mente ganhou clareza e o corpo já está em movimento, chega um momento crucial da manhã que muitas pessoas ignoram. É o momento de organizar mentalmente o dia antes que ele comece de verdade. A maioria das pessoas começa o dia resolvendo o que aparece primeiro. Um e-mail chega, uma mensagem pede atenção, uma tarefa urgente surge. Sem perceber, o dia passa a ser conduzido pelas demandas externas. Quando isso acontece, a sensação de falta de controle aparece rapidamente. A organização mental evita exatamente esse cenário. Antes de entrar na correria das tarefas, pare por alguns minutos e pergunte a si mesmo uma coisa simples: o que realmente precisa acontecer hoje para que este dia tenha valido a pena? Essa pergunta muda completamente a forma como a mente se posiciona diante do dia. Em vez de reagir a tudo que aparece,
Você começa a identificar aquilo que realmente merece sua atenção. Esse pequeno momento de planejamento não precisa ser complicado. Pode ser feito em um caderno, em um bloco de notas ou até mesmo mentalmente. O importante é criar clareza. Liste os compromissos do dia, visualize o que precisa ser resolvido e organize mentalmente a sequência das atividades. Esse processo simples ajuda o cérebro a reduzir a sensação de sobrecarga, porque ele deixa de lidar com várias tarefas desordenadas e passa a enxergar um caminho estruturado. Quando o cérebro entende qual é a direção do dia, a ansiedade diminui. Outro benefício desse hábito é a sensação de controle sobre o próprio tempo. Muitas pessoas sentem que o dia passa rápido demais e que nunca conseguem terminar o que começaram. Isso acontece porque as tarefas surgem sem planejamento. Quando você organiza mentalmente o dia logo pela manhã, cria um mapa claro do que precisa acontecer. Isso também melhora a qualidade das decisões ao longo do dia. Quando surgem distrações ou novas demandas, você consegue avaliar rapidamente se aquilo realmente merece prioridade ou se apenas está desviando sua atenção. Essa pequena prática transforma completamente a maneira como o dia se desenvolve. Mas existe uma estratégia ainda mais poderosa que pode tornar esse planejamento muito mais eficiente. Uma regra simples que pessoas altamente produtivas usam para manter foco no que realmente importa. Depois de organizar mentalmente o dia, existe uma estratégia simples que pode transformar completamente sua capacidade de manter foco e evitar a sensação constante de sobrecarga. Essa estratégia é conhecida como a regra das 3 prioridades. Muitas pessoas começam o dia criando listas enormes de tarefas. 10, 15 ou até 20 coisas que precisam ser feitas. No início parece produtivo, mas na prática acontece o contrário. Quando o cérebro olha para uma lista muito grande, ele interpreta aquilo como pressão. A mente sente que não dará conta de tudo e a produtividade começa a diminuir. A regra das 3 prioridades resolve exatamente esse problema. A ideia é simples. Antes de começar o dia, escolha apenas 3 tarefas que realmente precisam ser concluídas. 3 ações que, se forem realizadas, já farão o dia valer a pena. Essas tarefas devem ser aquelas que geram maior impacto. Não necessariamente as mais urgentes, mas aquelas que realmente movem sua vida, seu trabalho ou seus projetos na direção certa. Quando você define apenas 3 prioridades, algo poderoso acontece dentro da mente. O cérebro passa a trabalhar com mais clareza. Em vez de tentar dividir a atenção entre muitas coisas, ele concentra energia naquilo que realmente importa. Isso aumenta significativamente sua capacidade de foco. Outro benefício é a sensação de progresso. Ao concluir cada uma dessas prioridades, o cérebro recebe um sinal de realização. Essa sensação fortalece a motivação e cria impulso para continuar avançando ao longo do dia. Pessoas que utilizam essa estratégia percebem que conseguem produzir mais com menos estresse. Em vez de correr atrás de tarefas sem fim, elas mantêm atenção nas ações que realmente fazem diferença. Isso também ajuda a evitar um erro muito comum. Muitas pessoas passam o dia inteiro ocupadas com pequenas tarefas, mas terminam o dia com a sensação de que nada realmente importante foi feito. A regra das 3 prioridades impede exatamente esse cenário. Mesmo que outras tarefas apareçam durante o dia, você já sabe quais são os 3 compromissos principais que precisam ser cumpridos. Esse simples ajuste cria direção. Mas existe outro detalhe matinal que poucas pessoas percebem e que influencia diretamente sua disciplina e sua organização. Algo que acontece no ambiente físico ao seu redor logo depois que você acorda. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram quando pensam em organização pessoal. A forma como o ambiente ao seu redor está logo pela manhã influencia diretamente a forma como sua mente funciona ao longo do dia. Quando você acorda e o espaço ao seu redor está desorganizado, o cérebro recebe um sinal silencioso de confusão.
objetos espalhados, cama desarrumada, coisas fora do lugar. Tudo isso envia pequenas mensagens visuais que geram distração mental. Pode parecer algo insignificante, mas o cérebro humano reage muito rapidamente ao ambiente. Quando o espaço está em ordem, a mente tende a acompanhar essa ordem. Quando o espaço está caótico, a mente também tende a funcionar de forma mais dispersa. Por isso existe um hábito simples que pessoas disciplinadas costumam praticar logo pela manhã: arrumar o ambiente imediato. Um exemplo clássico é arrumar a cama. Esse gesto parece pequeno, quase simbólico, mas ele cria um impacto psicológico muito forte. Ao realizar uma pequena tarefa logo no início do dia, o cérebro recebe um sinal claro de que o dia começou com organização e intenção. É a primeira pequena vitória do dia. Essa sensação ativa um mecanismo importante dentro da mente chamado impulso de progresso. Quando o cérebro percebe que algo foi organizado, ele tende a continuar buscando esse mesmo padrão ao longo das próximas tarefas. Além disso, um ambiente organizado reduz estímulos desnecessários. Menos distrações visuais significam mais capacidade de concentração. Esse hábito não precisa ser complicado. Pode envolver arrumar a cama, organizar a mesa de trabalho, abrir a janela para renovar o ar, ou simplesmente deixar o espaço ao seu redor mais limpo e agradável. O objetivo é criar um ambiente que favoreça a clareza mental. Quando você começa o dia em um espaço organizado, algo sutil acontece. Sua mente entra em um estado de disciplina silenciosa. A ordem externa começa a influenciar a ordem interna. E quando esse ambiente já está alinhado com o seu foco, existe outro fator que começa a influenciar diretamente o seu humor, sua energia e sua produtividade. Aquilo que você coloca dentro da sua mente nas primeiras horas do dia. Existe algo que muitas pessoas consomem logo nas primeiras horas do dia, sem perceber o impacto que isso causa no restante da rotina. Esse algo não é comida, não é café e nem exercício. É informação. Aquilo que você coloca dentro da sua mente pela manhã funciona como um combustível mental. E assim como acontece com o corpo, a qualidade desse combustível influencia diretamente o desempenho ao longo do dia. Muitas pessoas começam o dia consumindo informações caóticas, notícias negativas, discussões nas redes sociais, conteúdos superficiais e estímulos que geram comparação ou preocupação. Quando esse tipo de conteúdo entra na mente logo cedo, o cérebro passa a carregar essas emoções durante as próximas horas. A mente começa o dia reagindo a problemas que nem fazem parte da sua realidade imediata. Isso altera o humor, reduz a clareza mental e diminui sua capacidade de manter foco no que realmente importa. Por outro lado, quando você escolhe conscientemente o que consome nas primeiras horas do dia, cria um efeito completamente diferente. Algumas pessoas escolhem ler algumas páginas de um livro que estimula a reflexão. Outras escutam algo que fortalece a mentalidade ou aprendem algo novo que amplia a visão sobre a vida e o trabalho. Esse tipo de conteúdo cria um ambiente mental muito mais saudável. A mente começa o dia com inspiração, clareza e estímulo intelectual. Isso fortalece a forma como você enfrenta desafios, toma decisões e mantém foco nas tarefas importantes. Esse hábito não precisa ocupar muito tempo. Alguns minutos já são suficientes para direcionar o estado mental com o qual você entrará no restante do dia. Quando a mente começa o dia alimentada por ideias que fortalecem sua perspectiva, a forma como você interpreta as situações também muda. Problemas parecem mais gerenciáveis. Desafios se tornam oportunidades de aprendizado. E quando esse combustível mental se soma aos hábitos anteriores, surge um elemento emocional poderoso que pode transformar completamente a forma como você encara o dia. Depois de organizar a mente, o corpo, o ambiente e o foco do dia,
Existe um hábito simples que pode transformar completamente a forma como você interpreta tudo o que acontece nas próximas horas. Esse hábito é a gratidão. A maioria das pessoas começa o dia pensando imediatamente em problemas, tarefas e preocupações. A mente já acorda analisando o que precisa ser resolvido, o que está atrasado e o que pode dar errado. Esse padrão mental cria um tipo de tensão silenciosa que acompanha o restante do dia. A gratidão quebra exatamente esse padrão. Quando você reserva alguns instantes da manhã para reconhecer algo positivo na sua vida, o cérebro começa a operar de forma diferente. Em vez de focar apenas no que está faltando, ele passa a perceber também aquilo que já existe de bom. Esse pequeno ajuste muda profundamente a forma como a mente interpreta os acontecimentos. A gratidão não significa ignorar problemas ou fingir que dificuldades não existem. Significa treinar o cérebro para enxergar a realidade com mais equilíbrio. Ao reconhecer algo pelo qual você é grato logo pela manhã, você cria uma base emocional mais estável para enfrentar desafios. Pode ser algo simples. Ser grato pela oportunidade de começar mais um dia, pela saúde que permite levantar da cama, pelas pessoas importantes na sua vida, pelas oportunidades de crescimento que o dia pode trazer. Esses pensamentos ativam áreas do cérebro associadas ao bem-estar e reduzem a tendência natural de entrar em um estado de preocupação constante. Quando esse hábito se repete diariamente, algo muito interessante acontece. A mente começa a desenvolver uma postura mais resiliente. Situações difíceis continuam existindo, mas elas deixam de dominar completamente a sua perspectiva. Você passa a lidar com desafios de forma mais equilibrada. Esse pequeno momento de gratidão também cria uma sensação de presença. Em vez de viver apenas correndo atrás do próximo problema, você aprende a reconhecer o valor do momento presente. E quando esse hábito se junta aos outros que já vimos até aqui, surge algo que vai muito além de um dia organizado. Começa a surgir uma transformação que se acumula ao longo do tempo. Existe algo que muitas pessoas subestimam quando pensam em organização e mudança de vida. Elas imaginam que grandes transformações acontecem através de decisões enormes ou momentos dramáticos. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais poderosa. A vida é moldada por pequenos hábitos repetidos todos os dias. Uma manhã bem conduzida pode parecer algo pequeno quando você olha apenas para um único dia. Mas quando esse padrão se repete ao longo de semanas, meses e anos, o impacto se torna gigantesco. Pense no que acontece quando você começa todos os dias com clareza mental, movimento físico, organização, foco nas prioridades e uma mente alimentada por bons estímulos. Cada manhã se transforma em um pequeno alinhamento entre sua mente, seu corpo e suas decisões. Esse alinhamento cria direção. Em vez de viver reagindo às circunstâncias, você começa a viver conduzindo suas escolhas. Pequenas decisões feitas logo cedo começam a influenciar a forma como você trabalha, como se relaciona com as pessoas e como enfrenta desafios. Com o tempo, algo muito interessante acontece. A disciplina deixa de parecer esforço constante e começa a se tornar parte da sua identidade. Aquilo que antes exigia força de vontade começa a acontecer com mais naturalidade. Esse é o poder do efeito acumulativo. Uma manhã organizada melhora um dia. Várias manhãs organizadas começam a melhorar sua semana. Semanas bem conduzidas começam a transformar seus meses. E quando esse padrão se mantém ao longo do tempo, ele redefine completamente a forma como sua vida funciona. Muitas pessoas passam anos tentando mudar tudo de uma vez. Elas criam planos enormes, metas complexas e expectativas difíceis de sustentar. Quando não conseguem manter esse ritmo, acabam voltando aos mesmos hábitos de antes. Mas quem entende o poder das pequenas manhãs bem vividas, escolhe um caminho diferente. Em vez de tentar mudar a vida inteira de uma vez, começa mudando
mudando apenas a forma como o dia começa. E quando esse começo se torna consistente, toda a estrutura da vida começa a se reorganizar. Agora existe apenas uma pergunta importante. O que acontece quando você decide realmente assumir o controle das suas manhãs? Existe uma verdade simples que muitas pessoas demoram anos para perceber. A organização da vida não começa no meio do dia, quando as tarefas já estão acumuladas e as demandas já tomaram conta da sua atenção. Ela começa muito antes disso. Ela começa no momento em que você acorda. Os primeiros minutos da manhã funcionam como uma espécie de direção para o restante do dia. Quando esse início acontece no piloto automático, reagindo ao celular, às notificações e às urgências externas, o dia inteiro tende a seguir o mesmo padrão de desorganização. Mas quando a manhã começa com intenção, tudo muda. A mente ganha clareza. O corpo ganha energia. As prioridades ficam mais definidas. E aquilo que antes parecia um dia caótico começa a se transformar em um dia conduzido com propósito. Os hábitos que você viu aqui não são complexos. Eles não exigem horas de dedicação e não dependem de mudanças radicais. São pequenas decisões que qualquer pessoa pode começar a aplicar logo no início do dia. Despertar com consciência. Criar um momento de clareza mental. Colocar o corpo em movimento. Organizar prioridades. Cuidar do ambiente ao redor. Escolher bem o que entra na sua mente. Praticar gratidão. E repetir esse processo todos os dias. Quando esses hábitos se tornam parte da sua rotina, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível no início. Sua mente se torna mais organizada, seu foco melhora, sua disciplina cresce e a forma como você conduz sua vida começa a mudar. Porque quem domina a própria manhã começa a dominar o próprio tempo. E quando você passa a dominar o seu tempo, começa a assumir o controle da direção da sua própria vida.